Boa noite. Parece que o público e os trabalhadores já engatou aí o feriado, né? Semana de feriadão aí. Mas é isso aí. Estamos aqui, vamos dar sequência nas atividades da terça-feira. Vamos para os nossos avisinhos, bem rapidinho. Vamos desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus. Que esse é o momento, né? Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. A casa, as meninas estão lá atrás, pode dar todas as orientações se alguém precisar, ok? Continua a campanha das cestas básicas, são um pouquinho mais de 400 cestas todos os meses para compor todos esses mantimentos para as famílias assistidas. É muito importante esses avisos da gente estar sempre passando, porque sempre tem pessoas que estão colaborando, estão ajudando da melhor forma possível. E continua o Evangelho pelo Zoom. Tadeu já colocou lá. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos lá, a equipe. Tem bastante gente aqui que faz parte da terça, de diversos trabalhos da casa, da manhã, da tarde. Muitos colaboradores nos ajudando neste evangelho, que entramos dentro das casas das pessoas para levar a mensagem de Jesus, né? Levar uma mensagem de conforto, de esperança, né? Aquela palavrinha fé. E tem sido muito importante, viu? Ontem, 1722 noites de evangelho, né? Isso é muito bom. E a programação de hoje vai transcorrer da seguinte forma. A leitura do Evangelho, o livro de mensagem e a prece inicial está com a nossa querida Andréia, que veio correndo lá da Zona Norte. Não é fácil. Tem trabalhador aqui que atravessa a cidade, mas chega no trabalho, viu? Andréia é um exemplo. Chega correndo, mas chega. E hoje as vibrações é com a nossa querida Sandra Podadeira. Nossa Sandra está aqui, sempre colaborando, nos ajudando aqui às terças-feiras. O tema de hoje é: os sãos não precisam de médico. Estará com a nossa querida Sueli Pérez Marim. A Sueli faz parte do trabalho de segunda-feira dos cursos profissionalizantes. Não esqueci, hein? Eu fiz o cadastro da equipe dela com o maior carinho na época aí de cadastrar os trabalhadores. Nossa, é uma equipe bacana, viu? Adorei. Pessoal que trabalha ali, né? Às segundas-feiras aqui, acho que 13h. Que equipe forte, viu? E sempre a gente convida a Sueli. A Sueli é do chá, aquele famoso chá do Paz e Amor. E esse ano vai ter, né? Tem que ter. Estamos juntos, vamos ajudar de novo, né? A equipe aqui de terça está sempre colaborando com a Sueli aí no chá. E se Deus quiser, esse ano vai sair. Vamos estar juntos aí para essa etapa também. Ok? Vamos lá, André. Muita paz, muita luz, muita fé, muita vontade. Que Jesus está aqui, os espíritos amigos, para nos fortalecer em mais esta jornada, nesta noite. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Queremos ser compreendidos a qualquer preço, parecer perfeitos, importantes, impressionar as pessoas. A máscara é a vontade de ser aceito plenamente por todos. Em última análise, querer forçar as pessoas a nos aceitar, custe o que custar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os sãos não precisam de médico.
E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirige-se, sobretudo, aos pobres e aos desherdados, porque são eles os que mais necessitam de consolo, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque pede-lhe que lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. E assim, mais uma noite, estamos aqui unidos, buscando mais um pouquinho de conhecimento para a nossa evolução espiritual. Pedimos aos nossos mentores para que estejam do nosso lado e que toda a espiritualidade da Casa de Paz e Amor possa auxiliar a Sueli para proferir as palavras corretas, para que assim possamos colocar em prática todo o aprendizado. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe as nossas palavras, que nós possamos sair daqui bem melhores do que entramos nessa noite. E havemos de sair, porque a Casa de Paz e Amor é um farol de luz, a nos iluminar sempre. Para que a gente comece a falar sobre esse tema, gostaria de relembrar Jesus, né? Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, nosso educador das nossas almas. Ele que conhece a cada um de nós, nossas habilidades, as nossas potencialidades, as nossas fraquezas. Jesus que não pode ser comparado a ninguém. Se uma vez que Ele está aqui conosco, é para nos ajudar. E Ele não é comparado a ninguém. Mestre cujo comportamento e palavras é responsável pela nossa redenção. É uma estrela condutora dos nossos destinos espirituais. E nós devemos procurar sempre Jesus. Estarmos sempre nessa procura, porque Ele já nos achou, só falta nós os acharmos. Jesus sempre tinha uma palavra acolhedora, um abraço amigo, um olhar fraterno. Muitos que foram curados por Jesus voltaram a adoecer, porque a base da doença não estava no corpo físico, e sim no espírito. E aquele processo inicial feito pelo Cristo de suporte espiritual para aquela pessoa, para que as criaturas pudessem superar a doença física, não pôde ser mantido por muito daqueles que foram curados por Jesus. Só que eles não mantiveram esse suporte espiritual e não conseguiram, na sua mente, suportar por mais tempo aquele equilíbrio que Jesus havia emanado para cada um deles. Então, esses voltavam aos mesmos padrões, aos mesmos pensamentos, comportamentos, sentimentos, e como consequência natural, eles voltavam a apresentar os mesmos sintomas, as mesmas dificuldades, e o corpo físico continuava tendo os mesmos, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas feridas, porque naquela época era muito natural.
Mas nós também podemos dizer que algumas das pessoas, poucas delas, faziam esse processo espiritual de renovação genuíno mesmo. E eles conseguiam se manter curados. Eles tinham essa força, eles tinham essa possibilidade. Foram poucos, mas tiveram aqueles que se mantiveram curados. Mas nós gostaríamos de dizer a vocês que todos, 100% daqueles que Jesus curou, que continuou curado ou não continuou, 100% morreram. Todos eles morreram. Porque é natural, a morte é um caminho natural da existência física. Emmanuel nos diz que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque os olhos humanos só podem contemplar o que está morto e o que vai morrer. Então, tudo que nós enxergamos está num processo que encaminha para a morte. São os corpos físicos, as plantas, os animais, os terrenos, as construções. Nada no mundo é permanente. Tudo se deteriora, tudo se transforma. A característica da vida física é essa impermanência. Ela não fica, ela se deteriora. Tudo passa com o decorrer do tempo, tudo se renova. E tudo que nós temos durante a nossa existência, o nosso corpo físico, o nosso poder econômico, a nossa profissão, a nossa família, a nossa casa, tudo se renova, tudo acaba, menos o espírito. E a lei de destruição, ela vem para cumprir mesmo esse papel. É o objetivo dela, auxiliar a lei do progresso na morte e renascimento. Quando nós falamos de saúde de corpo físico é muito relativo, porque na verdade o físico é de natureza de que vai desgastar, que vai se acabar aos poucos e que não tem mais a força, num determinado ponto, de estar agasalhando o espírito e ele se liberta para a vida espiritual, que é a vida verdadeira, para estar passando por novas experiências, novos aprendizados, nova trajetória no mundo espiritual. Nesse sentido, é preciso considerar Jesus como médico das almas, como médico do espírito. Porque, em verdade, o que adoece é o espírito. E o que tem saúde é o espírito. O corpo físico, a gente já sabe que tem pouca duração. Mas e por que a alma adoece? Quais as causas? O que nos afeta a ponto de nós adoecermos, sucumbirmos às dores, às deficiências, às chagas, até que um dia o corpo físico se expresse naquilo que vai dentro de nós. O corpo físico é uma janela, ele apenas mostra o que vai por dentro e reflete para que todo mundo veja. Investigando essa parte do espírito e suas potencialidades, eu me recordei de uma passagem muito emocionante do livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Eles foram fazer um atendimento a um rapaz. Então André Luiz sai ao lado de Silas e vão atender um jovem rapaz que estava sendo obsediado por 2 tios. Acontece que esse rapaz herdou uma grande fortuna do pai, só que o pai conseguiu essa fortuna matando os 2 irmãos e ficando com tudo. Eles queriam fazer com que o jovem desencarnasse, mas, para espanto de André Luiz,
Quando Silas entra no ambiente onde o rapaz estava, ele não estava preocupado com a obsessão em si. Ele não condenou, não censurou os dois espíritos que estavam fazendo essa obsessão, mas ele atuou querendo entender como aquilo acontecia. Ele atua sempre como se tivesse interessado em aprender técnicas de obsessão. E Silas pergunta, então, qual é esse processo que eles faziam que permitia a eles ter acesso à mente daquele rapaz e exercer um domínio sobre aquela mente, fazendo com que aquele rapaz fizesse aquilo que eles queriam e estava caminhando para o processo que eles desejavam da desencarnação. E o obsessor Leonel, ele dá uma aula fundamental nesse livro. Aqui a gente tem que pincelar, mas quem tiver oportunidade de ler no livro vai ver que aula esse obsessor dá. Ele diz que todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central. Então, não é aquilo que a gente passa só no dia a dia, que a gente tem como desejos na nossa vida, desejos corriqueiros. Então, eu tenho durante o dia, eu tenho fome, eu tenho desejo de comer. Eu tenho frio, eu tenho desejo de me agasalhar. Eu estou muito cansada, então eu desejo descansar um pouco, estar um pouco mais calma. Então, esses são os desejos corriqueiros, imediatistas, que a gente faz mesmo sem pensar. Mas fora esses desejos, existe um desejo em todos nós que é central. E esse desejo é o tema básico do interesse mais íntimo de cada um de nós. Isso quer dizer que esse conjunto de atividades, e que às vezes são tão mecânicas que a gente faz no dia a dia, são chamados desejos corriqueiros e mecânicos. Mas o mais profundo de todos é o que mais vai interessar a nós. Mas não são esses desejos corriqueiros que levam, e que ele estava falando, que nos levam a essa conexão mental. Cada um de nós possui esse desejo central que move algo que nos faz buscar, nos faz trabalhar, nos faz agir, e é um tema básico na nossa vida. Por isso, além dos pensamentos corriqueiros do dia a dia, emitimos com mais frequência, o dia inteiro, várias vezes, um desejo que nos caracteriza, a cada um de nós. Pensamentos esses que passam a construir um reflexo dominante da nossa personalidade. Por que um reflexo? Porque nós emitimos o pensamento e captamos o mesmo tipo de pensamento de outras mentes que se casam com a nossa. Quer sejam eles encarnados, quer sejam desencarnados. Isso, então, estabelece um circuito de troca mental em que a criatura passa a pensar num circuito fechado por vários anos, a mesma coisa, o mesmo desejo, aquilo que eu mais quero na vida. No caso do rapaz, o seu desejo central era juntar bens materiais e alcançar prosperidade financeira. Ele se conectou com os dois tios que tinham a mesma vontade, o mesmo desejo, então os dois, eles foram atraídos. Milhares de vezes durante o dia, ele pensava em dinheiro. Por isso, é fácil entender a natureza e as ocupações de qualquer espírito em qualquer plano,
a gente olha para a pessoa, a gente mais ou menos sabe qual é o desejo que ela guarda dentro dela. Através de ocupações, através de posições, que prefira viver comportamento, atitudes, olhares, emoções, a gente acaba conhecendo o que é de cada um. Então, a cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. A irritação é o reflexo do desequilibrado. Mas também, tanto quanto que a elevação é o reflexo do santo. Então, cada um tem dentro de si o seu desejo central, que reflete, que atrai outras mentes e que pode melhorar ou piorar, depende daquilo que é o seu desejo. Conhecido o reflexo da criatura, aí diz o obsessor Leonel, aí nós propomos retificar ou punir. Então aí eles vão ver se eles vão ajudar, se eles querem ajudar a pessoa ou se eles querem punir, e no caso do rapaz, eles queriam punir. É muito fácil superalimentar as excitações constantes, robustecendo os impulsos e quadros já existentes na imaginação de cada um de nós, porque quando nós pensamos e desejamos, nós formamos aquele quadro na nossa mente, que é a excitação constante, porque a gente até visualiza aquilo que a gente quer. E criando outros que vão superpondo, e a gente vai criando outros pensamentos, e vai alimentando, e vai deixando crescer aquele nosso desejo central, nutrindo de uma forma de fixação mental. Vai passando tão fortemente, a gente vai alimentando tanto que a gente vai transformando em doença mental. Aqui está o verdadeiro ponto do que nós gostaríamos de falar. Basta soprar a brasa e ela vai, ela acende. Ninguém introduz um elemento novo em ninguém, mas mexe no que já tem. Então, nós já temos dentro de nós aquilo que o obsessor vem e pode usar contra nós. Mas por que nós estamos falando sobre isso, se nós estamos fazendo uma palestra de Jesus, médico das nossas almas, e os sãos não precisam de médico, né? É que Jesus, quando fazia suas curas, quando ele chegava e se aproximava da pessoa, ele já sabia exatamente qual era o desejo central daquela pessoa e qual era o grau de inconsequência que aquele desejo estava trazendo para aquela pessoa. Por isso, também tinham os que se curavam. Porque as pessoas, com essa falta de percepção de si próprio, quando Jesus mostrava, quando Jesus dizia e fazia a pessoa perceber aquele desejo central dela, se ela aceitasse, ela se transformava e se curava. Mas se ela não aceitasse a transformação, ela continuava doente do jeito que estava. Então, o que estava precisando era que cada um tivesse esse despertamento do seu próprio desejo. E Madalena é um exemplo que eu trago para todos nós. Madalena, ela tinha um desejo de amar e ser amada. Por isso ela foi atraída por Jesus, pelo amor de Jesus. Só que ela não sabia que era isso que ela queria. E Jesus a fez ver qual era o desejo dela. E a ajudou a transformar a vida dela para que ela conseguisse encontrar aquilo que ela mais queria, que era amar e ser amada. E na vida que ela tinha, ela não ia encontrar. Ela entende com Jesus a sua sede de amor.
E ela consegue ser atraída por esse amor de Jesus. E Jesus então diz, no livro Boa Nova, na parte de Madalena, os hábitos humanos estão todos viciados, a virtude do mundo foi transformada na porta larga da convivência própria, da conveniência própria. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Qual é esse sacrifício? O sacrifício que nós fazemos por nós mesmos, na nossa melhora, no nosso desenvolvimento e na nossa transformação. Quem sustenta o mundo são os que servem, primeiro a si mesmo e aos outros. Outro exemplo é Bartolomeu. Bartolomeu, ele era rechaçado pelo pai e pelos irmãos, ele tinha uma tristeza profunda. E ele não tinha um lugar no mundo, seu desejo central era alcançar prosperidade. Ele procura Jesus e reclama da vida econômica do geral. Ele reclama dos governantes, da família dele, da vida dele, do trabalho que ele tinha. Ele era um homem muito triste. Aí Jesus lhe diz que a nossa doutrina é a do Evangelho e da Boa Nova. E Jesus diz a Bartolomeu, olhando bem nos seus olhos: Bartolomeu, você já viu uma boa notícia não produzir alegria? Então corra e procure a Boa Nova. O Evangelho tem que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Nós somos exemplo na família, na sociedade, no mundo. Nosso trabalho de evangelização de corações e não de multidões. Primeiramente, nós. Não é egoísmo. É uma ferramenta importantíssima. Se a gente não conseguir ajudar a nós mesmos, nós não conseguimos ajudar a ninguém. Porque o nosso exemplo é que faz a lição do outro. Não foi assim que Jesus nos ensinou? E não foi assim que nós trabalhamos até hoje aqui na Casa de Paz e Amor para compreender e para atuar? A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços de Deus. A luta comum são as caminhadas, porque todos nós caminhamos. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são o ponto de repouso da alma. Os cristãos devem ter traços de constante alegria, coragem e muita esperança. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a eternidade. Por que a gente se fixa numa passagem tão rápida quando nós temos a eternidade? Será a aventura do peso de ouro que vai nos fazer feliz? Ou a iluminação definitiva para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o amor, pelas luzes do caminho de Jesus? É isso. É simples, não é? Tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Revolta, cobiça, incompreensão, ressentimento, impaciência, ódio se instalam no espírito e provocam vínculos. E, por vezes, levamos várias reencarnações para desfazer esse vínculo. E vamos precisar do médico Jesus na nossa vida. Por conta de um desejo central mal conduzido que nos dominou e que, na verdade, nós devemos ser senhores dos nossos desejos. É por isso que, quando falamos de evangelho à luz do Espiritismo,
Não estamos falando de um processo convencional religioso. Estamos falando de um profundo processo de cura do espírito imortal. Da cura daqueles que não precisam mais de médicos. Cura eficiente que pode resolver em alguns anos o que dezenas de existências não foram capazes de resolver. Porque só reencarnar não resolve nossos problemas todos. Só voltar à vida física não é a equação definitiva da nossa existência. Se não houver um processo de renovação, de restauração, de renascimento interior à luz do Evangelho, fica difícil restabelecer a cura do nosso espírito. A vida espiritual é a verdadeira. Diz o Evangelho que a mediunidade, bem nesse capítulo, nesse item, que a mediunidade é um dom orgânico que todos temos e depende como utilizada. E vem ajudar aos que precisam de médico, através do remédio que é passado em forma de ensinos de Jesus. Os médios têm essa propriedade de passar energias e ensinos de Jesus, para que possamos ajudar-nos a nos curarmos, para poder curarmos os nossos semelhantes. Que as vibrações do Cristo, através das suas palavras, dos seus ensinos, possam nos alcançar e fazer por nós o que fizeram com todos esses espíritos que encontraram Jesus. Não digam que não temos o Cristo diante de nós, porque Ele está sempre diante de nós. Porque Ele está presente através das vibrações do seu poderosíssimo amor e do seu poderosíssimo pensamento. E, sobretudo, pelas palavras grafadas no Evangelho e agora nos ensinos do Consolador prometido. Que Ele esteja sempre conosco. Muito obrigada. Então, é chegado o momento tão especial de todos nós, agradecendo a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, aos mentores deste trabalho, aos nossos próprios mentores, aos médiuns que já se prepararam desde as primeiras horas da manhã, porque o trabalho do passe exige uma disciplina de todos nós, os médiuns e de nós que estamos aqui para receber o passe também. Nessa captação de energias durante a palestra, o passe vai ser feito e o médium, tão bem preparado, vai aplicá-lo. Então vamos começar a terapêutica do passe. Para que isso aconteça e que nós possamos receber efetivamente esse passe, nós vamos assim direcionar as nossas vibrações para os nossos centros de força. Começamos lá no alto da nossa cabeça, no coronário, onde a luz adentra, melhorando todos os nossos mecanismos cerebrais. No nosso frontal, essa energia se instala, restabelece, reequilibra, que é uma área de inspiração, de intuição e do próprio raciocínio lógico e da inteligência. Vamos lá para a nossa laríngeo, nosso centro de força laríngeo, na área da fala, e assim todo o nosso aparelho fonador, diafragma e até mesmo os pulmões são muito beneficiados com essas energias. Que nós possamos sempre emitir palavras, pelo menos de compreensão. O nosso cardíaco, nessa luz que recebe e emana, vai assim dominando todos os sentimentos mais nobres, como o amor, o perdão, a fé e a coragem. O nosso centro de força, que é o esplênico, e compreende todos os órgãos, vai recebendo e captando todas essas energias salutares, equilibrando também o nosso corpo físico. O nosso gástrico
fortemente robustecido para que nós possamos rebater as energias negativas, podermos estar equilibrados e fortalecidos diante de tantas notícias, diante de tantas vibrações, diante de tantas adversidades que o planeta Terra sofre, e que a gente possa estar íntegro, firme, forte e corajoso. O nosso genésico, na energia co-criadora, que nós possamos emitir o bom, emitir o bem e o belo. Vamos lá no nosso básico, que é bem na base da nossa coluna vertebral. Esse centro de força se reativa, toda a coluna vertebral se reativa, se energiza, e nós ficamos assim totalmente íntegros, em pé, como é exigido de nós. E fechamos esse circuito no coronário. Desta forma, todos nós estamos reabastecidos e aptos, porque é o momento, após esse recebimento de tantas energias e benesses espirituais, podermos doar. E nós vamos doar as melhores vibrações. Vibrar é doar o melhor de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso amor. Então, que nós possamos vibrar para todos os lares onde abrigam os idosos, para os lares onde abrigam as crianças, aos hospitais, às UTIs, aos prontos-socorros, às UTIs neonatais, aqueles que têm um enfermo no lar. E nós mesmos, quando estamos enfermos, que nós possamos receber essas vibrações tão amorosas dessas equipes espirituais, desses médicos espirituais e enfermeiros também. Que todos possamos vibrar intensamente para os jovens e as crianças que necessitam e muito no atual momento em que vivemos no planeta Terra. Vibremos para todos esses em situações tão vulneráveis, que eles possam receber não só os benefícios materiais como uma alimentação, mas também sabemos que mentores e espíritos amoráveis sempre se aproximam e deles fazem um acolhimento, um aconchego, para que eles possam realmente continuar nessa difícil jornada terrena. Vamos vibrando intensamente para os nomes que nós colocamos nas urnas de encarnados e desencarnados, que todos vão ser lidos, apreciados pelos médiuns, pelas equipes espirituais, e que nós sempre pedimos, tenhamos a certeza que todos serão lidos, todos serão beneficiados. Aqueles que desencarnaram há muito ou há pouco tempo estarão lá recebendo essas benesses. Vamos vibrando intensamente para o nosso amado planeta Terra. Vivemos momentos difíceis, momentos assim de medo, às vezes até de temor, mas que nós confiemos sempre no nosso amado Mestre Jesus, como disse a nossa querida palestrante, que Ele esteve, está e sempre estará conosco no comando desse amado planeta Terra. E junto a eles está Maria, dois espíritos grandiosos, ela principalmente a nossa mãe, mãe da humanidade, que ela rogue e interceda por nós. E que nós possamos, junto a Jesus, vibrar por o nosso amado planeta Terra, pelos governantes ainda equivocados, desconhecedores da lei de causa e efeito, e que ainda insistem nessa parte de genocídio, nessas guerras, e que não cabe a nós julgarmos, como diz a espiritualidade, os benfeitores, cabe a nós orarmos em benefício desse planeta, que ele possa estar iluminado, que ele possa partir e vivenciar como estamos na regeneração, que anos mais tarde possamos voltar a esse nosso amado planeta Terra, essa Terra regenerada, onde o bem vai predominar. Vamos vibrando assim intensamente, desta forma, para todos nós, para todas as equipes, para todas as casas do Paz e Amor, que são assim a Caspage, a Querepade, a todos os trabalhadores. Vibremos intensamente. E neste momento, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo por tudo que nós recebemos nesta casa, vamos assim direcionar as nossas vibrações para as águas, onde neste momento todo o campo vibratório, toda a sintonia se modifica e nós percebemos as figuras dos amados pretos velhos, índios e caboclos, que trazem e colhem da natureza os eflúvios muito importantes, todos os elementos retirados dos mares,
retirados das cachoeiras, retirados das matas, nessa manipulação e vão colocando gota a gota em cada vasilhame. Numa parceria inestimável com médicos, cientistas, químicos, biólogos, farmacêuticos, que vão agregando, acrescentando e mudando todas essas moléculas da nossa água. Esse H2O se transforma num elixir, num medicamento necessário para cada um de nós. Importante a gente, quando ingerirmos esse líquido, pode ser de manhã e também à noite, e agregado aos nossos medicamentos para potencializar o efeito que vai causar em cada um de nós. Confiemos sempre. Sentimos a presença de psicólogos e psiquiatras, sempre comandados pela equipe do Dr. Monro, um médico, um psiquiatra hindu, que traz todos esses profissionais para que eles façam uma verdadeira asepsia nos nossos campos mentais, para que a gente possa produzir hormônios, para que a gente possa intensificar todas essas proteínas e que fazem com que nós possamos produzir o otimismo, o bom humor, a fé e a coragem de existir nessa nossa jornada terrena. Desta forma, nós só temos a agradecer e muito pela espiritualidade amiga, porque assim que nós adentramos, nós somos abraçados, acolhidos com muito amor. E a gente nem sequer sabe do trabalho, do preparo que tem no salão e de todos nós médiuns, para que todos nós possamos ser generosamente acolhidos por essas equipes espirituais. Desta forma, nós agradecemos principalmente aos nossos mentores individuais, que diariamente, dioturnamente estão conosco e sempre, na acústica da nossa alma, se aproximam de nós e dizem: insistam, persistam e jamais desistam. Desta forma, nós vamos mentalizando nosso Mestre Jesus, esse amigo celeste, Criador, né, e governador do nosso amado planeta Terra, e a Deus, nosso Pai, poder e bondade, sabedoria, que Ele possa estar e nos proteger hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bom feriado, boa semana, que Jesus acompanhe a todos de volta. Paz e amor em Jesus.